Podcast O Novo Hunter. Oferecimento Camargo Química. Olá, eu sou Roberto Vilela e você está no podcast Novo Hunter. Podcast Novo Hunter, mais uma vez em parceria com a Camargo Química aqui na Concrete Show. E hoje com o último dia de Concrete Show e com uma oportunidade ímpar, né? Júlio Bequim, Júlio aqui comigo, vai participar aqui, me ajudando no podcast, conversando com duas lendas, é isso? Duas lendas, né? Duas pessoas em quem eu sou fã, né? Somente a gente tem se aproximado mais ainda recentemente, né? Uma lenda, César Dyer, pai, César Dyer, filho, né? Com expressividade aí na educação, na engenharia, tanto já de segunda, terceira geração, na verdade, né? Engenheiros da terceira geração de engenheiros, então professor. uma honra tê-los aqui e estar junto com vocês e produzir esse conteúdo tão rico. Nós que agradecemos, né, a oportunidade de estarmos aqui e ainda em parceria aqui com meu filho. Isso para mim é uma honra muito grande, né? Porque o que a gente projeta quando a gente tem um filho, né, que a gente esteja junto e fazendo um trabalho. Não que eu queria que ele fosse engenheiro, não, muito pelo contrário, eu queria que ele fosse médico. Não desejava isso para ele, né? Eu desejava isso para ele. Mais ou menos, vai ser rico, vai ser engenheiro. Mas ele optou também e é uma profissão maravilhosa, né? Eu amo a profissão, eu deixei de ser médico para ser engenheiro. E eu acho que ela é uma profissão fantástica, né? Tudo, se imaginar, depende da gente. Né? Então, eu tenho um prazer imenso de estar falando. E o legado, né? O legado que você construiu, está construindo, deixa, e o César seguindo e ampliando. Eu também só tenho a agradecer a vocês aí pelo convite, é uma honra, né? Tenho acompanhado o trabalho da Camargo Química, o posicionamento do mercado de vocês, né? E, assim, o quanto vocês têm nos ajudado aí nos últimos anos e a paixão que vocês têm, que é a mesma que nós temos, né? Tanto pela engenharia quanto pela educação. Então a gente partilha desses mesmos valores, por isso é muito bom estar com vocês. E é uma honra também estar com meu pai aqui, né? Junto, ele fala desse legado que ele está deixando, né? Ele brinca da história da engenharia. Na verdade, eu ia ser um engenheiro da computação. E ele aqui mudou minha vida, ele atrapalhou o meu caso. Talvez eu tivesse mais milionário que sendo médico, né? Mas lá, quando eu fui fazer um curso técnico, ele disse para mim assim, olha, por que não tenta um curso técnico de edificações? E é um curso técnico de eletrônica. E ele disse, não, tenta edificações e tal. Até eu fundei o curso lá Fundei não, mas eu construí os primeiros laboratórios no Cefet e tal, né? Porque você não vai para edificações e tal. Aí falei com o meu avô, que vem a história do Ikigai, né? Que é o mais antigo engenheiro, meu avô que é materno, não paterno, japonês. Aí ele me contou sobre o propósito de vida. E ele acabou me convencendo por ser engenheiro, a fazer engenharia, seguindo o caminho da engenharia. E eu fui, me apaixonei. E quando eu fui fazer faculdade de engenharia, aí ele queria que eu fosse médico, né? Aí eu falei, não, pai, agora você me perdoe que agora eu vou... E depois fui contaminado pelo concreto, porque eu gostava mais de matemática, física, não era muito adepto a leituras, certo, né? E estudar muita teoria, concreto tem muito disso, né? Mas e ele sempre dizia o seguinte, se o concreto entrar na tua veia, o dia que entrar na tua veia, ele não sai mais. E eu escutei o Júlio falando há pouco, a gente estava conversando sobre microestrutura do concreto, quando eu estudei isso na faculdade, me deu um clique, porque a explicação científica de por que os fenômenos do concreto acontecem, né, através da microestrutura, te revela um outro mundo. E aí eu me apaixonei pelo concreto, falei para ele, agora realmente eu fui picado, o concreto entrou na minha veia, não sai mais, e até hoje está comigo. E é bem engraçado, né, Júlio? César pai, César filho. Como esse lance da engenharia é uma coisa muito peculiar. Eu sou engenheiro químico, meu filho agora com 18 anos resolveu também fazer engenharia química e tudo indicava também que ele iria para a área de tecnologia. Não, porque ciência da computação e tal, e de uma hora para outra virou a chave e resolveu fazer engenharia química. E a gente já vê, está no segundo semestre de engenharia, o quanto a coisa dos fenômenos de transporte, a coisa da física, a coisa da matemática começa a pulsar na veia do cara. E isso é muito interessante. Queria que a gente começasse esse papo, que já está bem bacana, falando um pouco da história, né, da Concrete Show. A gente estava conversando aqui nos bastidores antes,
né? E o César acabou de falar para a gente, né, Júlio, que ele começou um pouco dessa questão da Concrete Show, né? Seria bem bacana você compartilhar isso com a galera. Esse saudosismo, né? Do finado Arcinho e tudo mais, né? O Arcindo é grande amigo meu. Até eu passava vergonha. Legado. Achou um grande legal. Passava vergonha porque ele não podia me encontrar, porque eu fiz uma palestra uma vez para a Concretex, que ele trabalhava na Concretex. E naquela época, vender concreto usinado era muito difícil. O pessoal, a maioria queria fazer concreto em obra, né? E era uma coisa que não tinha muito sentido. Pô, tinha que ter 3, 4 caras para controlar quanto que ia de brita, padiola, carrinho, a Encol bolou um carrinho que empurrava e ia para cá e para cá para diminuir ou aumentar o volume dos materiais, né? E aquilo, e fazia uma conta seguinte, né? Quanto que eu gasto de material para fazer um concreto? Ah, tanto de cimento, tanto de areia, tanto de brita, isso dá tanto, né? Mas eles não colocavam o custo da mão de obra em cima, o custo da betoneira, o custo da produção, da produção de levar o concreto levar isso lá para cima. O tempo que fazia uma laje de 80 metros levava 1 dia e meio. E quando você com um concreto, você leva. A gente tinha que provar que era melhor fazer concreto usinado do que fazer concreto em obra. E aí eu fiz isso. Eu fiz para ele isso, uma palestra de inauguração de uma filial da Concretex. Eu fiz essa palestra e ele achou o máximo essa palestra que eu fiz. Porque eu fiz até o curso da energia elétrica. Eu fiz um negócio bem ligeiro. E ele então achava que dizia, encontrava aqui para assim, você é o maior tecnologista que eu conheço. Eu falei, para, Alcino, não fala isso. Daí, e com isso a gente criou uma amizade. E daí, quando eu fiz o congresso do Ibracon lá em Foz do Iguaçu, que a gente organizou, também foi um congresso que ficou famoso na época, porque aquela organização... os telões e, puta, fiz um próximo show, né? Eu, ele, mais o pessoal do Ibracon, a gente criou um congresso ali que foi referência. E ali a gente falou, pô, mas o congresso do Ibracon sempre tem umas feirinhas muito pequenas. Certo. E isso, pô, nós estamos falando de concreto, temos que agregar. E aí, lá onde a gente fez o centro de convenção que nós fizemos, tinha uma área muito grande lá, mandamos cobrir com lona, toda a área, você vê como é que é. E fizemos uma feira. E tivemos uma surpresa que teve uma feira de negócios voltada para concreto. Para concreto. Legal. E aí tivemos surpresa de que foi um monte de gente nessa feira, para expor. Estava contando aqui que tinham 80 expositores. 80 expositores na época. Mas já é bastante para iniciar. Mas para começar, isso tinha 10, 12 expositores. Isso foi em 2000. E aí o Alcino também achou barato isso, e não, vamos levar para São Paulo. E ele criou o Concrete Show mais com o pessoal, acho que é da BES, a BES que criaram o Concrete Show, né? E hoje é isso que estamos aqui presentes, vendo. Só crescendo. Né? Só crescendo, com stands maravilhosos de vocês próprios. Stand da Camargo, e a quantidade de conteúdos, né, que a Concrete Show, né, que vocês, como IDD, também trouxeram aí vários cursos, né, tanto palestras, tantos profissionais, tantos engenheiros também aí, né, um legado grande. Um grande legado, né, e isso também inspirado no World Concrete, né? World of Concrete. Claro, que nós não estamos no tamanho, né? Mas um dia, quem sabe. Eu lembro das primeiras Concrete Shows que eu fui ali no Transamérica, né, que eram muito boas. E a gente olhando agora aqui, né, na Imigrantes, a gente vê o tamanho, a proporção e a importância de evento. Daqui a pouco... quem sabe um dia chegamos aí a World of Concrete. Porque o espaço tem, né? Espaço para crescer. Aqui tem próprio para receber, né? Porque é muito grande aquele, né? 3 dias você não consegue ver, né? Mas se a gente parar para pensar, né? A primeira vez que eu venho na Concrete Show, eu olhando o potencial do mercado,
olhando a importância do concreto em relação a todo o negócio, né, e o que o Brasil precisa nesse sentido. Particularmente, eu acho que ela poderia já ser muito maior. Olhando assim de fora, por estar em São Paulo, pelo potencial que tem, e o muito interessante nesse local aqui que você teria, nós estamos acontecendo aqui 3 feiras simultaneamente, né? Você teria espaço para estar, pelo menos com 2 pavilhões, ou até mesmo 3 pavilhões. E eu vejo condição, sabe, de agregar outras coisas e tornar realmente algo condizente com o que vocês sonharam lá no passado. E uma imersão, né? A pessoa não pode só fazer uma visita, ela tem que talvez reservar esses 3 dias para fazer uma imersão e participar de muita coisa. Porque tem muito potencial, eu acho. Assim. E para a gente levar isso, você falava sobre microestrutura, né? Para a gente levar esse conhecimento, né, do ponto de vista tanto de conhecimento de fazer engenharia, para nós pensarmos em sustentabilidade, para nós pensarmos em evolução e tecnologia, é importante que esse evento e as pessoas, né, e a importância que o IDD tem em produzir, né, você como professor, né, filho como professor, a importância que vocês têm das pessoas absorverem esse conhecimento. Quando eu dei aula há muitos anos na PUC do Paraná, fui diretor do curso de engenharia lá, e lá eu tinha essa visão, tanto que eu criei lá 17 laboratórios de engenharia civil. O Selmo Shapira Cooper, que era do Bracon, ele era presidente do Bracon, eu era o diretor do Bracon no Paraná, na época. E ele foi me visitar. E ele viaja muito o mundo pelo Relay. Faz muitas viagens ao mundo, em universidades, etc. E quando ele me visitou lá, ele falou assim, Dyer, eu vou te dizer uma coisa, cara. Eu conheço quase todas as universidades do mundo. E vou falar, não tem universidade no mundo que tenha o número de laboratórios que se criou e o tipo de laboratório que se criou aqui, nem na Finlândia, ele falou. Na realidade, a gente criou porque a gente queria criar um curso que as pessoas vivenciassem a engenharia dentro da faculdade, mas de verdade. Isso reflete uma coisa, quando eu fiz faculdade de engenharia na Federal lá do Paraná, concreto, eu só vi de uma janelinha assim, porque o laboratório de concreto era reservado a Copel e a gente não podia entrar, né? Isso me criou uma revolta. Daí a importância de enfiar a mão na massa, como a gente diz, é o que vocês estão fazendo hoje aqui durante a concretura, de meter a mão na massa, literalmente. Né? E eu acho que isso eu herdei dele. E esse sonho, né? Então a ideia minha é que o cara passasse o dia na universidade, não precisa fazer nem estágio, porque ali a gente... já valia como estágio, né? A gente já criou também um instituto lá dentro, que era o INTEC, que a gente trazia obras reais para dentro da faculdade. É a parte de extensão da universidade. E eles participavam dessas obras, até o Cezig fez comigo, ele era estagiário meu. Fizemos o aeroporto. O pior era o seguinte, né? Desculpe te interromper, mas eu era aluno da Federal, tinha que fazer estágio na PUC, e a PUC não remunerava alunos de fora, né? Então eu fazia o estágio, mas era tão interessante fazer o estágio que eu não era remunerado por isso. Né? E eu ia porque era assim, as coisas eram fantásticas. Né? A primeira obra que eu fiz com ele lá como estagiário de engenharia, não de técnico, comecei como técnico, estagiário como técnico, foi o aeroporto Afonso Pena. Então foi um pavimento concreto naquela. Começou com uma obra. Uma pequena obra. Eu não perder essa chance, né? Sem brincadeira. Vamos trabalhar de graça e bora. Vamos Eu aprender. levei 10 alunos para participar dessa obra, né? 10 alunos que eram estagiários. A gente tinha 40 estagiários no instituto. Né? Levei 10 para essa obra, Cezig que participou. Lá nós fizemos o que se imaginar. Nós fizemos, e essas pessoas que participaram, hoje são grandes empresários, são grandes pessoas, engenheiros bem colocados. Olha a importância, eu devo talvez o caminho que eu segui, lógico, o meu pai também, que eu comecei com concreto com ele, então o pozinho entrou na veia lá com o meu pai, lá com 7 anos de idade, molhando pilha de bloco no pátio, né, para curar o bloco. E na faculdade eu tive a oportunidade de fazer um estágio na USP São Carlos, né, de passar 3 meses ali na geotecnia com o Sintra, com a OC. Nossa. Imagina você estudar a OC Veloso e você tá ali fazendo estágio com a OC. Né, de estar lá na escola de engenharia, nos laboratórios de materiais de construção e mecânica dos solos, e você literalmente botar a mão na massa. O quanto foi importante para mim e o quanto é importante o que vocês fazem hoje. E a gente, que você criou, que você dá sequência. Prosseguir essa A importância para mim hoje como engenheiro desse trabalho para vocês, então. Foi um grande aprendizado e daí eu levei isso, né? Eu falei, bom, tem que fazer isso, porque
eu vi a diferença, inclusive na época que eu estava na Universidade Federal, né? A gente já tinha acesso aos laboratórios, mas ainda existia esse negócio da Copel e tal. Eles têm um grande laboratório lá, né? Não posso criticar o laboratório, como prestador de serviços. Inclusive, a gente tem algumas parcerias com eles e tal, com a própria Dyer, né? Fazemos alguns serviços que a gente não tem acesso, laboratório até financeiro, porque é muito caro, alguns equipamentos não vale a pena a gente investir. Mas nas aulas, era assim, a gente não tinha acesso. Era 2, 3 alunos fazendo e os outros olhando. E na PUC eu via que, cara, todos os alunos tinham acesso. Depois eu fui professor, comecei minha carreira em 2001 também, como professor. Logo me formei, né, 2 anos de formado, já me tornei professor. E era isso, eu gostava de dar aula de laboratório, de fazer os alunos entenderem, né? Primeiro, criar essa percepção, né? Levar eles para o laboratório e depois questioná-los. Por que tal coisa acontece e tal? Né? Criar esse espírito de pensamento crítico. O engenheiro tem que ter isso. Mas ele só consegue ter isso se ele conseguir enxergar a realidade. Perfeito. Senão fica muito naquele abstrato, tem que imaginar, imagina. Que é bacana também para desenvolver o pensamento crítico, mas se você tiver a visão da realidade, é muito mais fácil. Sim, sim. Deixa eu até fazer uma provocação. A gente estava falando antes um pouco de inteligência artificial, porque eu comentava com todos aqui na mesa que a gente usa uma inteligência artificial para tirar o ruído. Nós estamos numa feira, não tem forro aqui no stand e tudo mais, né? Então tem barulho, a coisa está acontecendo. E eu recentemente fiz um outro podcast só de áudio comentando da minha preocupação com a inteligência artificial no sentido de tirar um pouco da capacidade de pensar de algumas pessoas e levar algumas pessoas para uma certa acomodação. Não acho que isso seja com todos, óbvio, existem exceções como qualquer outra coisa na vida, mas já que nós estamos falando aqui de engenharia, isso me assustou porque eu vi curso de engenharia há pouco tempo, o aluno ali, primeiro, segundo semestre, já usando inteligência artificial para resolver, por exemplo, uma integral. Usando inteligência artificial para resolver uma derivada, usando inteligência artificial para fazer algumas coisas. Então, estou sendo provocativo aqui, já que eu estou com tanta gente que são só engenheiros aqui na sala, né? O quanto você já se preocupa, e você também, com essa questão da inteligência artificial, indo contra o que vocês acabaram de colocar, e eu concordo 100% com vocês, como sendo um ponto forte, né? O cara botar a mão na massa, o cara fazer algumas coisas. Será que temos aí um paradigma? Eu vou falar para você depois. Eu vou te falar uma coisa. Desde que eu fui professor, depois fui diretor do curso de engenharia, eu queria lá no curso, tentei fazer isso, mas infelizmente a maioria dos professores não eram profissionais, e o MEC criou uma avaliação de universidade pelo número de mestres e doutores. Perfeito. Passei por isso. E aí, provão do MEC de... e aí isso subverteu o curso de engenharia, porque antes a gente tinha profissionais dando aula. Sim, o cara que estava lá na frente, né? A pessoa ter mestres e doutores sem experiência E eu tinha uma ideia, e alguns professores que já eram profissionais conseguiram abarcar a minha ideia, que não haveria mais aula na faculdade. Na faculdade de engenharia, que nós somos um ser pensante. Eu não tenho um caso, você sabe bem disso, principalmente com aditivos, que uma obra é totalmente diferente de outra obra. Então, o que eu queria? Eu queria que o professor chegasse na sala e falasse assim: hoje nós temos um caso, a ponte de Guaratuba. Eu tenho que fazer um concreto com tal característica e eu quero que vocês desenvolvam esse concreto. Próxima aula eu quero ver o resultado. Isso tem endereço na internet, isso aqui tem um profissional que eu conversei que pode te dar uma assistência, né? Isso tem esses livros tais, mas eu quero a resolução desse caso na próxima aula. Perfeito. A inteligência artificial, ela ajuda você a fazer um processo desse. Perfeito. Você entendeu? E vai agilizar, mas só que ele tem que apresentar o resultado. Não vai apresentar papel para mim. Ele tem que apresentar coisa acontecendo. Tem que defender e discutir. Sim. O IDD, a gente criou antes um EDPA. EDPA era um Instituto de Desenvolvimento Profissional Avançado, onde a gente não tinha professores, nós tínhamos facilitadores, nós não tínhamos aula, nós tínhamos encontros e só cases, só casos.
Maravilha. É. Perfeito. Olha, e vou ser sincero, a gente começava a aula às 7h30 da noite, era até 10h30. Nem viu o tempo passado. Meia-noite tinha que mandar embora o pessoal da sala de aula. E a gente tinha que trabalhar também, né? Ganha dinheiro. Tinha que ganhar dinheiro. Né? Mas foi fantástico a experiência. E só não aguentamos porque ele foi mais inteligente que eu. Porque nós dávamos as aulas. E aquilo foi 2 anos, eu acho que 2 ou 3 anos, aquilo começou a ficar cansativo Gente, gastando. para nós. Claro, à noite ainda, né? É. Vai à noite. Não, e tinha vários, eram os melhores profissionais que nós levamos para dar Preparar aula. tudo isso, Mas era né? tudo Tinha sócio e todos davam aula. Chegou uma época que a gente falou, porra, não dá mais, não aguentamos mais. Jornada de 14, 16 Não horas por dava. dia. Não dava. Daí, mas eu acho que a inteligência artificial, Aham, ela vai facilitar esse processo. Claro, se ela for bem usada. perfeito. Porque ela pode ser Queria ouvir isso. muito mal usada. Perfeito. Eu Maravilha. Gravíssimo, isso é muito sério. Sim. A análise tem que ser muito. Ela pode organizar o seu tempo quando você entra ali numa estruturação de uma linha de pensamento, mas eu vejo assim, eu uso muito, uso bastante. Não, também uso, mas quando eu começo a ver o cara resolver uma integral com ela, É O preocupa, claro. de Não pensa informação mais. e o que eu espero, e se o que ele me trouxe de resposta é coerente É. com aquilo que eu fui buscar num artigo científico. É. Então, a estrutura do meu pensamento. É, Ela não me isso. dá respostas. perfeito. A resposta é nossa. O problema que eu vejo sempre é o seguinte, tudo tem o lado positivo e negativo, né? Que acabamos de falar. Então, assim, se ela for usada pelo bem, né, e bem usada, então você tem que estruturar como aprender isso. Também os engenheiros, e como qualquer profissional, ele precisa aprender sobre. O problema é que as gerações novas, elas estão Sim. muito acomodadas. É que elas estão pulando uma etapa, né? Pulando várias etapas. Porque nós aprendemos, É, se for olhar, É. o César Pai e eu somos os mais velhos aqui na mesa, tenho certeza disso. Nós e vocês também aprenderam da mesma forma. A gente aprendeu de uma forma, vamos dizer assim, natural, estudando, botando a mão na massa e tal, e depois a gente vai usar a ferramenta da inteligência artificial. Então a gente vai usar com a parcimônia que foi falado. Agora, quando o cara já inicia com ela disponível, tem que ter muito equilíbrio emocional e intelectual para dizer assim, cara, eu não vou usar ela agora, primeiro eu vou praticar e depois eu vou otimizar com ela, que é o que você falou, não é? E a gente tem uma sociedade muito imediatista. Isso. Então eu quero as respostas muito rápidas e eu não passo pelo processo de botar a mão na massa, Acomodada, né? preparar uma apresentação, ir fazer um seminário, né? Estudar um case, né? Com o professor Bernardo, que a gente falava, eu tive que estudar no mestrado a ponte Chirrahara, que é, acho que na Bolívia, né? Bolívia. Que desabou. Então, é um case. Vamos estudar, não, vou pegar na inteligência artificial, qual a solução? Um grupo de pessoas, criar um seminário, Essa entender. discussão. Esse tipo de discussão é enriquecedor. Exatamente. Então, mas eu quero uma resposta imediatista porque eu quero fazer hoje para entregar amanhã cedo. Exatamente. E a coisa está assim. O Já pessoal tá. não tem mais paciência, para esperar. Eu entro no celular, aperto, tá, resolveu. Você entendeu? E isso é muito ruim, porque o processo começa a ser atropelado e a qualidade começa a cair. Esse é um problema sério, porque o pessoal é produtividade. Sim. E produtividade não existe sem qualidade, mas ninguém consegue entender isso. Mas são igual softwares de cálculo estrutural. As informações que você insere ali, se você não souber o que você está inserindo, E os resultados, né? os resultados são Interpretar aquilo. absurdos. É inteligência artificial. É isso aí. Eu jogo no programa, ele sai Sim, lá. claro, vai ser pior. E assim, né? Você já viu hoje, eu sou um crítico, o pessoal às vezes fica louco comigo, né? Os influencers e tal, mas eu não estou criticando eles. Né? Estou criticando o sistema que está sendo usado. Ele faz um negócio muito legal. É interessantíssimo, porque assim, se você pegar a rede social, já começa por aí, porque o cara não tem paciência. Então ele vai ali, Sim. ele se vicia naquilo. Ele não lê, A né? informação, ele não lê, ele quer escutar o vídeo, já o áudio, né, e não quer parar para pensar. E eles querem, né, essa velocidade de fama também, de ser, né, reconhecido, de reconhecimento e tal, e muitas vezes não estão preparados para isso, nem emocionalmente, que é outro perigo, né, porque a hora que essa rede social for substituída pela inteligência artificial, daqui a pouco uma máquina é muito mais rápida que você, mais veloz, e você já não é mais ninguém, não é nem reconhecido no mercado. Né? E como é que você vai estabilizar emocionalmente essas pessoas? A gente iniciou aqui a conversa falando de medicina e engenharia, né? Ser rico, não significa que vai ser médico, vai ser rico, mas enfim, eu acho a questão do significado de sucesso, né? A gente falou um pouquinho no início, a gente falou até um pouco, nós falamos de Deus, de crença, nós falamos o que é sucesso.
né? O que é sucesso O para que é você? sucesso para você? É ser rico? Eu me considero uma pessoa de sucesso Eu também. em relação às coisas que você que eu considera considero de valores para mim. Então, Exatamente. há uma necessidade de likes, de evidência, de resultados altos, mas que talvez não tenham conteúdo, não tem base. Não sei se é um pensamento. Eu vejo assim, o sucesso ele é momentâneo. Se tem, claro, que uma série de sucesso vai te mantendo no processo. Mas eu tive uma experiência agora, no ano passado, que eu tive que operar meu coração. Coisa que eu nunca sonhava, sempre exames perfeitos, nunca teve nada, e de repente apareceu. E eu lá deitado ali, esperando, tinha uma pessoa na frente que ia operar antes que eu, eu deitado na maca. Ainda bem que não tinha taxa de não vi como Na fila, né? Dentro dos médicos, um tirando sarro do outro, como a gente faz na nossa profissão, né? Cada um lá, saía um da sala. Fica tranquilo para ele. Né? Eu convivi isso com meu pai, porque meu pai era médico, eu já operava com ele. E aí eu fiquei pensando assim, falei, se agora eu for, tudo isso, as minhas preocupações, a minha vontade de ser alguma coisa e etc., demora. Vai ficar tudo aí. Né? Então, claro que eu penso assim, a gente tem que fazer o melhor possível e fazer o máximo que a gente possa fazer, né? E com gosto de fazer, porque a gente tem que gostar do que a gente faz, né? Eu deixei de ser médico porque eu falei, vou virar milionário, mas eu não vou estar feliz na minha vida. Pode ser que na engenharia eu seja um pobretão, mas eu vou estar feliz. Eu vou estar feliz, para aquilo me dá um prazer imenso. Legal. Para mim, você personificou a engenharia. Fazendo melhor, né, para o bem comum. Exatamente. E tem outra, né? O dinheiro é consequência do bem feito. Sim, da satisfação de fazer. A hora que a gente corre atrás do dinheiro, meu amigo, olha, vai viver correndo atrás do dinheiro. Ele vai ser uma consequência daquilo que você faz bem feito. Isso. Tudo bem comum. Ele vem. Isso eu falo, você E a vida é equilíbrio, né? Sim. Eu sempre falava para meus alunos, vocês têm que aprender a respeitar a primeira lei da natureza, que é a terceira lei do Newton, que é a lei do equilíbrio. Na natureza tem equilíbrio, seja ele estático ou dinâmico. Isso né? Você tem que equilibrar. E a vida é isso, né? A gente tem que equilibrar os momentos de família. Né? Foi a mesma coisa, né? Eu falei, nossa, trabalhando, daqui a pouco meu pai... Estou lá com o Bernardo, inclusive em Fortaleza, no curso dele lá, levando ele fazer um curso em Fortaleza e tal. Problema do curso. E o pai ia botar um stent. Não, teu pai fez lá, aí minha mãe não me ligava, né? A operação do stent. O que aconteceu, mãe? Liguei para o teu pai, ele vai fazer 3 pontos safedos. Ele está com uma artéria 95% entupida, outra 70% e outra 55%. Vamos. Daí minha vida vai... Se eu não estiver lá em Curitiba, né? Não, mas fique tranquilo que a operação vai ser na segunda-feira. Eu já não preciso ver um voo, já. Como isso mexe com a gente. Sim, me fala. Não imagina. Aí você também para. Em muitos momentos, né? Eu já tive outros momentos também de saúde na vida. E perdi pessoas queridas que você reflete muito sobre o que você está fazendo na sua vida. Né? E que não é só o trabalho. Propósito. Tem um propósito. Então, acho que a engenharia ela é muito disso. Ela tem um propósito muito lindo, que é mudar a vida das pessoas para melhor. Perfeito. Né? E é por aí que a gente tem que ir. E a educação igual. Cada pessoa é única, cada obra é única. Não existe Ctrl-C, Ctrl-V na engenharia. Não, é isso que eu... Dá para fazer em série, estamos falando em impressora 3D, em tecnologia e outras coisas, mas as mudanças climáticas, materiais, as questões geográficas, você veja a questão, você tem que estudar o caso a caso. Você veja também lá para eles a mesma coisa, né? Fico imaginando para eles o que foi isso. Quando que eles iam imaginar que eles iam passar por que passaram. Sim. E nós também, né? Vendo aquilo de fora, falando no Brasil, isso acontecendo. Né? Porque é como se terremoto nos Estados Unidos, um tufão, né? Uma nós parecia um negócio muito distante. Nunca imagino agora que virou o centro do Brasil. Fala um pouquinho do IDD.
A gente não falou de IDD, eu acho que é bem importante comentar do IDD, assim, até para a gente entender e o que hoje vocês estão fazendo, né? Os dois aqui na Concrete Show, né? Já estamos com 30 minutos de episódio, acho que é bem legal falar disso. Assim, é passar rápido, né? A galera com papo bom. Tem muita história, né? Nós vamos fazer parte 2, 3 e 4. Vou criar uma série, alguns episódios. Monstros da engenharia. Tá valendo. Bom, o IDD, ele nasceu dentro de uma universidade, na verdade, ele tem muito disso, né? Desse legado que vem de pai para filho, dessa herança que acaba que você são valores, a gente falou, né? Vem valor que vem do teu pai, você se apaixona pela engenharia, se apaixona pela educação. E eu trabalhava muito com o pai na época e tal, e via o mercado muito complicado, né? E eu tentava fazer essa mudança dentro da universidade, nas minhas aulas, nem sempre você tinha a mesma visão dos outros professores. E aí eu entrei numa universidade chamada Universidade Tuiuti do Paraná. Isso foi em 2005. Eu tinha sido colega do professor De Luca. Colega, não, ele era mais velho que eu, acho que 1 ou 2 anos. Não o conheci na Universidade Federal, não o conhecia. E ele também era professor nessa universidade. E fui conhecê-lo num congresso do Instituto Brasileiro do Concreto, do Ibracon, que aconteceu em Recife, no ano de 2005. E ele tinha sido convidado para montar uma pós-graduação em patologia. E eu tinha mais ou menos uma visão como a do pai, assim, que a gente tinha que fazer coisas de excelência e aplicadas. E aí ele me convidou e disse, você entrou na universidade por um acaso. Foi um acaso do destino que era para eu estar no hall do hotel junto com ele, com um ex-aluno meu que me apresentou para ele, Thiago Meyer. Aí ele chegou para mim e disse, eu fui chamado aí para montar uma pós, você que é famoso e tal, você não quer montar essa pós comigo, patologia? Falei para ele, cara, se for para fazer mais uma pós, os professores da casa, o pensamento que eles têm, eu tô fora. Se for para a gente montar uma pós diferente, a pós que nós gostaríamos de fazer, com os professores que nós gostaríamos de ter, para ter experiências muito diferentes, né? Pessoas que estão em São Paulo, aqui em Curitiba, no Rio de Janeiro e tal, eu tô dentro. Me interessa. Aí ele falou, mas a gente consegue? Eu falei assim, eu acho que a gente consegue. O não a gente já tem. Vamos para cima, vamos ligar para os professores, vamos montar a grade. E é legal porque a minha maneira de trabalho é diferente da dele, a gente se complementa muito, né? Ele é muito dinâmico, ele quer fazer as coisas acontecerem, e eu sou mais planejador, eu gosto de olhar, então eu lembro de falar assim, então vamos passar um ano planejando, e ele não é meio louco que nem o pai. Não, o pai é bem existe o louco para segurar e o louco para empurrar, né? Guardado os outros. Tem louco, vamos dizer assim, tem lá do japonês também, né? Mas tem mais. Que nem a mãe dele, cara. Mas tem, né? Vamos olhar, vamos... Daí eu falei pro Delo que vamos planejar isso aí em um ano. Ele falou, não, vamos começar para o ano que vem. E aí começamos. 2 semanas, vamos Conseguimos fazer e após foi um sucesso. Foi um sucesso. No ano seguinte, a universidade não tinha sala do tamanho que precisava para comportar todo o número de alunos, e muitos alunos vindo de Santa Catarina, aluno vindo de Campo Grande. Cara, era um negócio assim de louco. E a universidade ficou assustada com aquele tamanho que a gente tinha e resolveu que não queria dar continuidade. Ele via que a gente precisava crescer. Ele tinha pessoal de São Paulo pedindo após, pessoal de Minas Gerais pedindo após. Eles, não, vocês estão loucos. Vocês mal começaram aqui e tal. Não, a gente falou, a gente tem potencial para gerenciar isso. Não dá. E aí a gente resolveu, então, que se não dá, não dá. E o que nós vamos fazer? Vamos abrir nosso instituto, vamos empreender. Legal. Vamos empreender. Sair na carreira solo. Em 2008, nós começamos que nem a Apple. Né, dentro da garagem do Belu, garagem de briga no escritório, na casa dele, planejando o IDD, ligando para as universidades para ver quem poderia nos certificar, quem poderia fazer uma parceria conosco, achamos. Em 2009 nós começamos as operações. E aí começamos a crescer e sempre com essa filosofia, né? E hoje, 15 anos depois, a gente nem acredita em tudo que a gente já fez. Acabamos de fazer uma festa, uma edição comemorativa, né, de 15 anos. Pudemos contar com a Camargo aí como patrocinador. Sim. Né? Só temos a agradecer. Foi lindo, e acho que a gente deixou um legado. O mais bacana que eu digo de tudo isso é que não foi ver o que eu ou o De Luca construímos. Foi toda essa comunidade que nós criamos, essa família de DD construímos, junto com os professores, né, que estavam lá, que nós homenageamos, que começaram e acreditaram
esse projeto. Mas eu acho que o Thiago também. O Thiago também foi homenageado. Que é amigo nosso também, estava lá. Foi o aluno que apresentou. Fez isso acontecer. Estava com a gente aqui ontem, inclusive. Né? Não tinha como não homenageá-los, né? Claro. E eu acho que essa continuidade, a gente vê o quanto esses alunos se conectam entre eles, o quanto eles geraram de negócios, né? Quanto o mercado confia em contratar esses alunos, né? Nós temos 4 profissionais na Camargo, a Camargo só é o que é, pelos valores que tem, pela equipe que tem. Perfeito. E dos 10 engenheiros que nós temos hoje, técnicos consultores, 4 têm pós pelo IDD, né? Então isso para nós o que nós até incentivamos é que os outros também façam, né? O Michel, inclusive, fez presencial. Sim. Né? Então foi na época ainda que era presencial. Então, para nós, o quanto isso é importante para nós, para a equipe que a gente tanto fala, né, Roberto? Sim. E esse reconhecimento e esse trabalho que a gente quer continuar, se adaptar às novas tecnologias, a gente não pode parar. Né? Lá em Curitiba, criamos lá um hub de inovação também, né? Engenharia. Acelera. Chama-se Acelera Hub. Estamos empreendendo, estamos sempre querendo fazer essa mudança, né? Sempre para melhor com esses valores, esses propósitos, né? De mudar e melhorar a qualidade de vida para que as pessoas possam ter a qualidade que merecem, né? A engenharia é um agente de mudança. Em tudo está presente, como ele falou, em tudo. Não só a engenharia civil, ela é multidisciplinar, não existe engenheiro que entende. Não, é engenharia. E é isso que a gente precisa fazer, conectar as pessoas nesse sentido. O IDD faz muito isso. Eu fiz um estudo uma vez, até tinha que fazer uma pós-graduação, e nessa pós-graduação eu fiz um estudo em termos de engenharia. E a engenharia, os grandes países do mundo, não estou falando só engenharia civil. Sim, tá? sim. A engenharia Toda a engenharia. Eles empregam dinheiro para formar engenheiros. Sim, Mesmo que não vá trabalhar na engenharia, mas eles têm na cabeça o seguinte: engenheiro é aquele cara que faz acontecer. Então, ele não se enrola. O engenheiro não tem muita... Não, ele é objetivo, né? É objetivo, né? Enxerga talvez até um pouco além do que talvez os exatamente. outros estão vendo. Os Estados Unidos, quando a Rússia pôs o Sputnik Sim. lá, os Estados Unidos entendeu como é que eles conseguiram fazer isso. Eles falaram, mas como é que eles conseguiram? A gente não consegue aqui. Daí eles foram analisar, a Rússia estava formando por ano 200 mil engenheiros. Eles formavam 60 mil. Daí eles começaram a fazer a mesma coisa. No ano de 1963, eles formavam também 250 mil engenheiros por ano. Fizeram o homem na Lua. O Brasil estava indo no mesmo caminho. O Brasil estava formava 20 mil. Nos anos 61, ele já estava formando 63 mil engenheiros. E a tendência dos governos naquela época era isso, era empregar também para formar engenheiro. Tanto que nós fomos, nos anos 70, nós fomos exportadores de tecnologia e engenharia para o mundo. Nós éramos considerados um dos melhores engenheiros do mundo nos anos 70. Muitos CEOs de empresas, de grandes empresas, eram engenheiros brasileiros. Não, pra vocês terem uma ideia, saiu uma pesquisa não faz muito tempo, acho que deve fazer coisa de um mês e meio, trazendo as 10 maiores companhias do mundo. Quem eram os seus CEOs? 8 eram engenheiros. CEOs das companhias do mundo. Inclusive, muitas delas de tecnologia, porque a gente fala das 10 maiores do mundo, a gente sabe que de tecnologia. Então, o que você traz, Dair, sem sombra de dúvida, é fato, né? E interessante que, coisa de uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, praticamente todo semestre eu dava palestra sobre empregabilidade para engenheiros. E naquela época, os dados estatísticos, uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, antes da pandemia, mostravam que existia um déficit de engenheiros dos mais variados no Brasil, algo em torno de 25% a 30% faltava de engenheiros, talvez pelo grau de complexidade, por não estarem mais formando, assim sucessivamente. Então é muito interessante, né, quando a gente observa esse detalhe e pode mostrar aqui numa Concrete Show e com o IDD e com tudo que a gente sabe, o quanto essa profissão, independente se é civil, se é químico, se é eletricista, se é mecânico, se é de produção,
ela pode oportunizar, claro, muito trabalho, sem sombra de dúvida, nem tanta grana, mas além da satisfação, a possibilidade de se tornar altamente empregável e com um futuro brilhante. Sim. De poder ascender numa carreira profissional, ser CEO de uma companhia de tecnologia, ser CEO de qualquer tipo de empresa, ser diretor industrial. Hoje você tem engenheiros, diretor de RH nas empresas, gestão de pessoas. E olha que no passado diziam que a gente era péssimo com gente. Então é isso. Sempre me disseram que eu era horrível com pessoas. Estão até conversando hoje direitinho, ninguém agrediu ninguém. Ninguém bateu em ninguém. Pessoal, eu fico muito satisfeito. Vou deixar vocês fazerem as considerações finais, depois eu finalizo. Mas, Júlio, obrigado pela presença. Obrigado por me ajudar aqui nesse momento complexo de falar de duas lendas. Eu que fico honrado e grato, né, de poder estar aqui. Somente aqueles 3 dias que nós passamos inicialmente lá em Curitiba, lá com o projeto da Fonte Guaratuba, pude conhecer bastante das histórias do professor Dai, depois com o César. Então, para mim é uma honra estar aqui com vocês e sou fã e grato por vocês e pela essa oportunidade. Nós também, depois ele agradece também, né? Mas a gente realmente está bem honrado de estar aqui com vocês. Para nós é uma oportunidade muito grande a gente discutir isso, discutir a engenharia, discutir. Eu acho que isso aí é fantástico, né? E precisamos fazer isso. Eu fui para a Europa em 1991, chegar nas obras lá só para ver obras. Sim. De repente chegava um engenheiro. Cara, era uma coisa de louco. O cara chegava, era o engenheiro, era o. Chegou o senhor, chegou. É só capacete branco. O capacete branco, mas altamente respeitado. Relucente. Cara, uma coisa de louco. Eu olhava aquilo, né? Nós chegamos na obra assim, né? Giz, etc. Sinônimo de sabedoria, de conhecimento. Não, o respeito, né? E ela é uma profissão que ela tem o respeito, né? Porque a gente transforma. A gente transforma tudo, né? Estuda, precisamos ter sustentabilidade, né? Grafeno, é maravilhoso. Então, eu agradeço demais. Acho que foi muito importante essa nossa conversa. Legal. Né? E vamos em frente, né? Sim. Seguir nossa profissão. Obrigado, Dai. Eu também só tenho a agradecer a vocês por essa oportunidade. A gente, como ele disse, né, falar sobre engenharia e sobre educação. A gente poderia passar aqui dias, né? Vamos fazer 100 podcasts, né? Uma série de podcasts, porque é apaixonante, né? Apaixonante porque a gente ama aquilo que a gente faz, pela profissão que a gente escolheu, principalmente para mudar a vida das pessoas. Então, eu agradeço muito essa oportunidade que vocês estão nos dando, né? E vamos continuar. Vamos continuar. Legal, agradeço vocês. Antes de eu finalizar, é até bom lembrar, né? Um dos super-heróis mais bacanas é engenheiro, né? Homem de Ferro, não vamos esquecer disso. Engenheiro químico, não, mas é engenheiro. Desculpa, mas... Eu sempre gosto de dizer que química é tudo e tudo é química. A inovação está na química. Tá na química. Maravilha, meus amigos. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pelos 3 aqui estarem comigo. Eu quero... além de finalizar, dedicar esse episódio, porque é assim, uma coisa fantástica a gente poder falar com pai e filho aqui. Eu quero dedicar esse episódio para o meu amigo DJ Castro, que é meu parceiro, que perdeu o pai ontem. Estaria aqui no lugar do Júlio Vequim. E sei o quanto é difícil uma situação dessa, né? E o quanto ele também era apegado pelo seu pai. E foi muito legal vocês trazerem esse momento assim da apreensão, né, de perder. Foi difícil para mim, para o Alessandro ontem. E saber que ele está bem, né? O DJ está bem, mas acolhido. Hoje a gente pode ter aqui o Júlio do lado me ajudando e foi fundamental, pessoal. Continue acompanhando esse episódio, em breve vai estar no ar. E foi uma satisfação conversar com você. Valeu, forte abraço. Valeu, obrigado. Obrigado. Podcast O Novo Hunter. Oferecimento Camargo Química.